Olá, amigos. Eu sou Carlos Maia, sou coordenador do Movimento Organizado Curitibano e este é o programa Voz das Arquibancadas. Hoje, dia 14 de setembro de 2021, a gente está aqui para fazer uma breve análise do que se passou do dia 7 ao dia 12 e o que se sucedeu, no nosso ponto de vista, do MOC, a nível de política, quais foram os ganhos e perdas que a esquerda paranaense e brasileira teve, no nosso ponto de vista, a partir do 7 de setembro e 12 de setembro, que foram dois momentos onde a esquerda jogou papel no dia 12, no dia 7, aliás, no mesmo dia em que Bolsonaro foi às ruas para fazer os pronunciamentos fascistoides dele, onde ele desafiou o STF, desafiou a justiça, dizendo que a partir daquele momento não acataria nenhuma decisão que viesse do STF, e chamou de canalha um dos ministros do STF. Ou seja, e ao mesmo tempo a esquerda também estava fazendo as suas manifestações neste mesmo dia 7 de setembro. Não foram, no nosso ponto de vista, a gente participou em Curitiba aqui, grandes mobilizações a nível nacional, tivemos em São Paulo, tivemos em grandes manifestações também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas capitais, mas não foram aqueles números que a gente esperava, dada a pandemia, mas principalmente no momento onde as pessoas estão indo para as ruas agora se manifestarem contra o governo fascista de Bolsonaro. Ou seja, grosso modo, a esquerda se manifestou, foi para as ruas, mas não conseguiu arrebanhar muita gente. No mesmo dia, o Bolsonaro conseguiu, esse sim, infelizmente, ou ainda demonstra que esse cara tem forças nas ruas. Obviamente que esse povo não leva em conta nada da questão da pandemia e isolamento que deveria se ter entre um e outro, e juntam-se aos milhares, sem máscara, sem proteção, sem cuidado nenhum, por causa da Covid. Mas, de qualquer forma, juntaram milhares lá em São Paulo, milhares lá em Brasília, demonstrando que Bolsonaro tem força. Resumo da ópera: a esquerda, no nosso ponto de vista, não foi lá essas coisas, o que demonstra que somente uma união muito mais ampla de setores da sociedade descontentes com Bolsonaro é que podem, de fato, levar multidões às ruas para demonstrar que esse é um governo que tem que ser defenestrado do poder. Antipopular, antissocial, que considerou a pandemia, não investiu em vacinas, escândalos de corrupção com os filhos que estão envolvidos em corrupções, todos os filhos, o caso da compra das vacinas, corrupção, e a CPI está investigando isso. Ou seja, o campo bolsonarista tem todos os campos onde ele atua, ele demonstrou ser vigarista, demonstrou ser corrupto e antipopular. Isso sem falar no que ele não investiu. Não tem cuidado com a habitação, com a saúde, com a moradia, aliás, com a economia, o que demonstra que é um governo totalmente inoperante, além de ser corrupto e atacar aquilo que é mais importante para um país, para uma sociedade, que é a sua democracia. Os arroubos dele contra a democracia, contra as instituições, seja o STF, seja o próprio parlamento, demonstra que ele ainda tem planos de fazer o ataque à democracia e dar o golpe lá na frente. Que não dá para se desprezar e dizer que não, o bolsonarismo já está atuado, já está derrotado por causa das pesquisas, onde coloca Lula disparado lá na frente, mas isso, a história já demonstra que todas as vezes que esse campo fascista, neofascista quer, ela consegue se reagrupar no momento oportuno e leva ao poder pessoas como Collor na época, e outros tantos aí, como o próprio. Obviamente que a FHC não dá para se colocar a turma do PSDB, do FHC, como fascista, mas é do campo conservador, reacionário, e depois, claro, culminou com Bolsonaro. Ou seja, eles têm poder de se reagruparem, e a gente não pode
desconsiderar essas forças. O que interessa para nós também é observar o dia 12. Dia 12 foi uma manifestação chamada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, que é aquele mesmo que preparou os atos contra a Dilma, pelo golpe da Dilma, foi às ruas, levando milhões de pessoas, e pariu depois, claro, Bolsonaro também, é um dos culpados disso. Mas o que interessa para nós é entender que se esses caras racharam com o campo bolsonarista e estão atacando o Bolsonaro, a gente deveria, então, no mínimo, dizer que vão, ataquem mesmo o Bolsonaro, a gente precisa derrotá-lo. O que não tem acontecido. Infelizmente, a esquerda setores da esquerda observam esses movimentos do campo reacionário e conservador, que não dá para chamar de fascista, porque o fascismo a gente sabe exatamente onde está, se materializa na figura de Bolsonaro e seus asseclas, mas a gente entende que se o inimigo do nosso inimigo está atacando o campo inimigo, obviamente que a gente não vai atirar nesse campo. Os caras estão atirando no Bolsonaro, você também está atirando no Bolsonaro, aí você para de atirar no Bolsonaro para atirar naqueles que atacam o Bolsonaro. Qual é a lógica disso? Então a gente entende que o movimento 12 de setembro foi também um movimento que a gente entende medíocre que se deu. Nós juntou centenas lá em São Paulo, centenas aqui aí nas capitais, e também com a mediocridade da cabeça deles também. Nessas manifestações haviam faixas lá fora Bolsonaro e fora Lula. Ou seja, como é que você vai trazer a população para um debate mais amplo se as provocações do campo da direita conservadora também têm essa visão curta, que é onde deveria se unir a população contra o Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, e existem provocações dessa forma. Ou seja, e daí os setores da esquerda também. O estreitismo do campo da esquerda se abraça com o estreitismo do campo da direita. E vai dar no quê? Força para Bolsonaro. Então a gente espera e prega a ideia da unidade nacional em torno do fora Bolsonaro. Obviamente que as eleições vão vir depois disso, e aí é outro debate. O momento agora é pelo fora Bolsonaro, pela união do campo democrático, popular, e também com setores que entendem que o bolsonarismo é uma praga que tem que ser extirpada, né? E não vai se dar sozinho, a não ser com a união dos setores mais amplos da sociedade. Um grande abraço a todos, MOC é para lutar. Até mais.